Gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da estrutura de uma aula de natação. Composição das atividades. Uma aula de natação deve ser bem diversificada, com várias atividades uma diferente da outra, ou uma aula de natação deve ter menos atividades e ela deve ter atividades mais repetitivas para fixar determinados elementos e determinados movimentos e técnicas mesmo para serem fixadas. Qual é a melhor aula? Bem, depende, né? Depende, a resposta é depende. Por quê? Porque quando a gente fala de diversificação ou de repetição, essas são grandezas de fato inversas dentro de uma aula. A aula tem um tempo fixo, 45, 50 minutos. Se você der muitas atividades, fizer uma aula muito diversificada, você vai ter que dar pouquinho de cada atividade. A aula vai ser muito diversificada, mas pouco repetida, portanto vai fixar muito pouca coisa. Não há muita fixação. Inversamente, se você trabalhar com muita repetição e fixação, o número de atividades vai ser menor, né? E a aula vai ser menos diversificada, mas em compensação você vai reter, você vai fixar algumas habilidades. Para vocês terem uma ideia, uma aula bem diversificada tem 15 atividades, 14, 15, 16 atividades numa única aula. Ao passo de que uma aula mais repetida, né, a gente tem 6 atividades, 7, 8 atividades dentro de uma aula. Eu estou falando de uma aula de 45, 50 minutos, que é a média das aulas que a gente tem. Então, como é que a gente resolve esse problema? Bem, quando a gente fala de aprendizado de natação, nós estamos falando que no final do curso você vai entregar os nados aprendidos. Aprendizado significa fixado, e fixado significa repetido. Então, quando a gente olha o processo ensino-aprendizagem, pelo menos os professores que estão trabalhando com aquele último nível, com aquela última etapa, que estão entregando os alunos, né, que estão finalizando o trabalho de aprendizagem, esses são professores que têm que trabalhar com repetição, com número menor de atividades durante uma aula, como eu disse, 6, 7, 8 atividades, e essas atividades são bem específicas, são bem técnicas, as correções precisam ser de acordo com isso, precisão de movimento e repetir para que o aluno fixe aquela atividade, porque nós estamos no final do aprendizado e temos que entregar o aluno fazendo o crawl, costas, peito, borbo, saídas e viradas, enfim. Todas as habilidades que a gente prometeu no início quando a mãe trouxe a criança para fazer o curso. Agora, se nós olharmos não para o final do processo, para o início, vamos olhar para a outra ponta lá. Lá é o inverso, lá as crianças estão entrando sem saber nada, muitas são inseguras, nunca fizeram atividade, algumas têm até medo da água, e lá o compromisso não é com fixação, não é com aprendizado ainda, o compromisso é muito mais com a perda do medo, com a descontração, com a ambientação e com a conquista de habilidades básicas, que são habilidades muito pouco técnicas, são habilidades, como o nome já diz, são básicas, imersão, flutuação, deslizamentos, né, controle respiratório, aquele controle respiratório bem básico. Nessa condição, né, nesse universo, é claro que uma aula mais diversificada é boa, uma aula mais diversificada ajuda. Ela fica mais lúdica, ela fica muito mais interessante, muito mais motivante, né? O aluno faz um monte de coisas ao mesmo tempo, várias atividades, uma aula é sempre muito motivante, sempre muito diversificada, sempre muito diferente, com coisas novas acontecendo, e isso é bom. Então veja, no começo do processo, muita diversificação, pouca repetição, porque o compromisso do professor é diferente. O compromisso do professor é para adaptar a criança ao meio líquido e começar a desenvolver as habilidades básicas. No final do aprendizado, o número de repetições é alto e a diversificação é muito baixa, porque o compromisso é outro também. O compromisso aqui é entregar os nados prontos. Então veja que ao longo desse processo, a diversificação começa alta e tende a diminuir,
e a repetição que começa baixa tende a aumentar. Então existe essa dinâmica invertida. Entre repetição e fixação, elas têm uma dinâmica invertida no correr do processo. A dinâmica da diversificação é uma dinâmica decrescente e a dinâmica da repetição é uma dinâmica crescente. Bacana isso, né? É fascinante, né? Eu sou suspeito para falar, mas é muito bacana isso. E o professor tem que ter ideia muito clara de onde ele está nesse processo todo. Normalmente numa piscina de academia ou de clube, o processo ele é fatiado, né? Tem professor que eles dividem em níveis, nível 1, 2, 3, 4, dividem em 3, 4, 5 níveis. Cada professor dá aula em um nível, então é importante que o professor saiba o nível onde ele está para poder fazer o planejamento adequado das aulas. Se você está dando aula sozinho e vai acompanhar os alunos ao longo do processo todo, numa piscina de prédio, aula particular, alguma coisa, de qualquer maneira você precisa ter uma noção muito clara, avaliar os alunos e saber em que fase eles estão, para você poder planejar a sua aula e da mesma forma acompanhar essa dinâmica, que essa é uma dinâmica necessária ao desenvolvimento do aluno. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, não tenha sido muito confuso. Essa dinâmica é importante, ela influi no planejamento das aulas, né? Mas se você fizer ela direitinho, a coisa dá muito certo, muito certo. Espero que vocês tenham gostado, fiquem sempre com a gente aqui. Se vocês gostaram mesmo, dá um joinha aqui, né? Indica aqui o nosso canal, divulga para os seus amigos e não deixa de visitar o meu site, www.universoef.com.br. Tá bom? Tchau!